E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre processo de ingresso no mestrado. Se essa é a sua intenção, você está pensando nisso, né? Terminou uma graduação, terminou uma pós, está pensando em mestrado? Fica aqui com a gente que eu vou falar passo a passo de como funciona, tá bom? Se você gosta desses vídeos, dá um likezinho aqui e vai que se inscreve no canal e marca no sininho para você receber as notificações, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação e pós-doutorando em Educação Especial pela UFSCar. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o processo de ingresso. Primeira coisa, primeira de todas, não precisa fazer pós-graduação lato sensu para fazer mestrado, certo? Terminou a graduação, você já pode fazer. Está terminando a graduação, está no último ano, já pode fazer o processo de seleção. Isso é muito importante. Pós-graduação lato sensu não é título. Não dá diploma, só dá certificação. Ele não vai te habilitar a fazer o mestrado. O mestrado é pós-graduação stricto sensu, em sentido exato. E a especialização é em sentido genérico, é lato sensu. É muito diferente. Então você não precisa ficar com essa preocupação. Só que entrar no mestrado é muito mais complicado. Então a gente precisa desse papo aqui para a gente afinar as coisas para fazer certinho, tá bom? Primeira coisa, eu não consigo te dar aqui uma receita de bolo. Por quê? Porque os diferentes programas de pós-graduação têm autonomia para fazer o processo de seleção. Então cada um escolhe de um jeito. Então não dá para te falar aqui como é que é, faça assim e tal, porque são todos diferentes. Então eu vou te falar a base de como que é, e aí você vai ter que ver o edital da sua instituição para você adaptar aí a sua estratégia para entrar. Como que eu escolho qual instituição que eu vou propor o meu mestrado? Isso é muito importante. Veja, atenção, você tem que ter tesão no seu tema. Se você não tiver, esquece. Vai pesquisando, vai lendo, sabe? Vai fazendo uma pesquisa aí num grupo de pesquisa, vai fazendo alguma coisa, mas procura um tema que realmente te pega de jeito, entendeu? Porque senão você não vai conseguir fazer. Mestrado é dureza, meu. Quando você estiver lá no fim do primeiro ano, você já tá, meu, assim, saco cheio. Se você realmente não tiver uma paixão por aquilo, você não vai, você vai desistir. E é pior para você. Então, primeiro, tenha um tema que você tem tesão. Ok? Tem isso? E aí a gente já pode falar aí de procurar uma instituição. Existem duas possibilidades aqui. Uma possibilidade, você já tem exatamente o que você quer pesquisar. Por exemplo, eu quero pesquisar treino de pais para crianças com autismo. É isso que eu quero pesquisar. Então, a sua paixão ela já exatamente delineada em torno de um objeto. Então você vai ter que procurar quem está pesquisando isso, quem que pode ser o seu orientador. Então é esse que você vai procurar. Vai procurar o orientador. Então neste caso, por exemplo, se você pesquisasse, você chegaria na professora Marta Hubner, na USP, ou chegaria no professor Romariz, lá na Universidade Federal do Pará. E aí você escolheu. Então é a USP e o FPA por conta desse caminho aí, encontrando os orientadores. Outra possibilidade, não sei ainda qual é o meu objeto, mas eu sou doido por esse assunto. Eu sou doido por bioquímica, eu gosto muito de algas marinhas. Putz, da hora esse tema aqui. Eu gosto, enfim, não importa. O que importa é, você tem um tema amplo, né, mais geral. Aí o que você vai fazer? Se você tem um tema geral, você procura uma universidade que tem aquele tema. Então, qualquer que seja o tema, você vai lá e procurou. Ah, tem um programa aqui, então tá ligado a esse tema, ok. E aí, só para fazer uma comparação com o outro, eu não estou delineando especificamente o objeto de treino de pais para ensino de habilidades para crianças com autismo. Eu estou falando assim, ó, autismo, análise do comportamento para autismo. Então é bem mais amplo. Aí eu vou ter uma possibilidade muito maior. Aí eu vou ter, por exemplo, a PUC, eu vou ter a USP, eu vou ter a UFSCar, só para pensar aqui perto, eu vou ter o Paradigma. E aí, se meu tema é assim mais amplo, eu vou num desses programas, os que foram mais convenientes por questão geográfica, talvez, preço, enfim, várias coisas. E aí eu vou olhar ali quem são os professores e quais as pesquisas que eles estão levando. E aí eu olho um professor, olho outro, até eu achar aquele que esse tema aqui me interessa, esse tema aqui é bacana. Então, eu entro lá no site da faculdade, de lá eu entro na parte do programa, e aí eu procuro docentes, eu vejo todos os docentes e vou procurar isso no currículo Lattes com 2 T's. Então é lá que eu vou achar o que o sujeito está pesquisando, o que ele já pesquisou, ou seja, lá eu vou saber o que interessa para aqueles orientadores. E se o que interessa para ele também interessar para mim, aí deu match, aí eu faço uma proposta. Certo? Eu vou uma proposta e já vou direto naquele sujeito, no sujeito que coaduna com o que eu estou pensando, certo? Bom,
É claro que alguns professores, principalmente em universidades públicas, não gostam muito de ser pego de surpresa. Então você propôs um projeto, o projeto às vezes é bom, seu currículo às vezes é bom, mas ele vai preferir um sujeito que já está no grupo de pesquisa dele, que já é aluno especial, enfim. Então se você puder ter um contato anterior com esse professor, é melhor. Então, ele tem um grupo de pesquisa, eu quero entrar, posso entrar? Será que dá? Então se eu puder, posso ir acompanhando aqui? Posso ser aluno especial? Posso ser aluno ouvinte? Alguma possibilidade aí? Ou manda um e-mail, professor, tal, tô pensando em fazer um projeto assim, eu vi que o senhor tem essa linha, o que o senhor acha, né? Será que dá pra gente fazer uma coisa juntos? E aí, eventualmente, ele vai te falar, às vezes ele vai falar, olha, eu já tenho uma pessoa que eu vou pegar agora, ou não, entra aí e a gente vê o que dá pra fazer. Isso é muito importante. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz na PUC, né? Mas eu propus na PUC e na USP. Então na USP eu tinha a pretensão de fazer com uma professora, que tinha uma pesquisa parecida, mas eu não fiz nada disso. Quando eu fui me inscrever, ela não tinha vaga, então eu me inscrevi para outro professor, e aí eu passei em tudo, né? Passei todos os processos, fui para entrevista. Na entrevista ele me reprovou, ele não precisa justificar. Não quero, quero outro, pronto. Muitos anos depois ele leu um texto meu, gostou, me elogiou e tal. E aí a gente trocou um papo e ele falou assim, ó, só para te posicionar, naquela época e tal, quando você propôs, por que eu não te peguei? Porque você propôs um tema que nesse departamento quem pega é a professora, que é justamente o que eu queria. Então, ou alguma vez eu peguei alguém com um tema parecido, deu um maior problema aqui, uma confusão, então eu não pego mais. Então é nesse sentido, não foi nenhum desmerecimento ao seu trabalho. Então, isso é importante saber. Gente, se vocês acham que teve treta nessa eleição, é que vocês não conhecem o departamento de pós-graduação. Lá é que o bicho pega. Lá é que o bicho pega. Então tem muita briga. Se você não conhecer essa dinâmica, a chance de você ficar para trás é bem alta. Então a gente precisa tentar dar uma conhecida aí no programa que você vai propor, certo? Isso é bem importante. Bom, eu fui lá. Tem um tema. Entrei no site, entrei no programa, olhei os docentes, olhei o Lattes, bacana, isso aqui me interessa. Mandei um e-mail, eu comecei a participar, o professor fala, bacana, legal a sua intenção. Faz aí um processo seletivo e a gente vê se dá para você entrar. Bom, aí o que você vai fazer no processo seletivo? Você passa primeiro por duas coisas. Normalmente tem prova de proficiência. O que é proficiência? É um exame de língua estrangeira. Qual língua estrangeira? Depende. Tem programa que diz assim, aqui você pode fazer inglês, espanhol, alemão, por exemplo. Aí você escolhe. Tem programa que diz assim, aqui só inglês. Tem uns que falam aqui só espanhol, só grego, sei lá. Então é o programa que decide. Em geral tá mais pro inglês, mas varia de área para área. Aí você vai fazer o quê? Varia também. Às vezes é uma prova de inglês, um texto em inglês que você tem que traduzir para português, isso é a prova. Tem vezes que é uma prova mesmo, várias questões em inglês que você tem que responder, às vezes em inglês, às vezes em português. Tem uma outra possibilidade que é você não fazer nada disso, você já apresentar uma certificação do tipo TOEFL, por exemplo. Aí você já faz em outros órgãos e aí você leva lá só na universidade atestando que você conhece o idioma. E tem ainda uma outra possibilidade, que é você entrar e aí você fazer essa prova durante o curso. Quer dizer, você até faz para entrar, mas se você não passar, não tem problema. Se você não passar, você tem durante o seu curso para poder fazer. Na PUC é assim, então é assim que eu fiz. Eu entrei no mestrado e aí durante o curso do mestrado eu nem fiz a prova de proficiência. Durante o curso de mestrado eu fiz a prova e passei, e aí é no final que eu preciso garantir que eu tenho essa proficiência. Então, uma parte desse processo é a proficiência. Na maior parte das universidades, ela é eliminatória. Você não passou ali, você nem segue para frente. A outra parte desse processo é a prova teórico-metodológica. Ou seja, você vai ter que demonstrar algum domínio sobre aquele campo. Então, normalmente eles te passam os textos, né? Leia tal e tal e tal e tal o texto. Em alguns lugares deixam você manipular o texto na hora, outros lugares não. E aí eles vão fazer perguntas sobre aquele texto, que você vai saber responder se você tiver lido o texto e se você tiver um background naquela área. Então, por exemplo, eu sou da história, da educação. Se eu for lá fazer um negócio de engenharia, eu posso até entender o texto, mas que eles me passaram. Mas como eu não tenho background, provavelmente eu não vou conseguir articular aquele texto na prova. Então vai saber se você tem um conhecimento sólido ali, né? Se você passou na teórico-metodológica e na proficiência, você passa para a terceira fase, que é análise de projeto e entrevista.
Então eles vão ver se o seu projeto é bom, se tem ali uma substância, né, se interessa ao programa, tudo isso, e aí eles vão te entrevistar. Essa entrevista pode ser tanto direto com o orientador, tem universidade que no processo de seleção se já põe, vou fazer com fulano, ou pode ser com uma banca. A banca vai lá, conversa com você, no meu caso foi assim, na PUC é assim, conversa com você, explora. Se o seu projeto propõe uma certa coisa, ele vai te fazer perguntas sobre o projeto. Por que você escolheu isso? Por que não outra coisa? Quais são as possibilidades? Como é que você vai tratar esse dado? E aí você vai ter que, né, dialogar ali, colocar o seu conhecimento, suas expectativas, tudo isso. Nessa entrevista, às vezes eles perguntam para você. Na PUC eles fazem muito isso. Se você tem condição de pagar, aí você fala, tenho ou não tenho. Por exemplo, eu falei, não tenho. Então se eu entrar, eu vou precisar de bolsa. E aí eles já sinalizam, né? Se você se houver a possibilidade de te dar essa bolsa, se houver a disponibilidade da bolsa, do recurso, se o seu projeto for bom o suficiente, aí eles podem já te admitir sabendo isso. Então esse é o outro item que às vezes tem na entrevista quando é na universidade particular. Na pública eu sei que eles perguntam muito sobre a sua disponibilidade de horário, de você cumprir uma certa carga horária lá e tal, ou também a sua disponibilidade de fazer ajustes no seu projeto. Porque quando a gente vai fazer mestrado, em geral a gente quer estudar tipo assim, na história, né? A história do mundo, do surgimento da humanidade até os dias atuais. Aí você vai cortando, até você ter um objeto realmente de pesquisa que é uma coisa bem mínima, assim, uma coisa bem pequena em relação ao que você queria. Então o trabalho de orientador de mestrado normalmente é convencer o aluno que ele tem que recortar até ficar num nível adequado para você fazer uma pesquisa que é muito rápida, né? 2 anos você tem que defender. Bom, é mais ou menos isso, é o processo. Eu espero que você tenha se beneficiado aí, que te ajude a entrar no mestrado. E dá um alô aqui para nós, se tiver outra dúvida, quiser que eu comente algum aspecto específico, você dá um alôzinho aqui, eu tento te ajudar na medida do possível, tá bom? Grande abraço e até a próxima.